Bom dia, meus amigos, beleza? Rafa Green aqui, mais uma vez trazendo um vídeo sobre o mercado de escanteio. E hoje, no dia 19, eu trago aí dois jogos, um da Série A e um da Série B. Se você não é inscrito, faz a inscrição. E se já é inscrito, ativa o sininho para você receber a notificação, beleza? Olha, eu estou aí com um grupo VIP. O grupo VIP ele está com 50% de desconto, ainda desconto de lançamento. E eu abri aí um plano trimestral, antes não tinha, então agora já está disponível, beleza? Vou deixar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. O primeiro jogo que eu vou fazer análise aqui com vocês vai ser o jogo do Goiás e Cuiabá. É um jogo bem interessante para que a gente possa fazer as nossas apostas. Ó, como vocês podem ver, ó, esse jogo aqui vai começar às 16 horas. Goiás e Cuiabá são equipes ótimas de se apostar na Série B no mercado de escanteio. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O Goiás ele está numa crescente de escanteios. Quando o campeonato começou, o Goiás ele estava avassalador aqui nos escanteios. Vou filtrar aqui, ó, liga. Não vou filtrar só jogos em casa aqui, ó. O primeiro jogo do Goiás 11, o jogo do Goiás 8, o segundo 11, o terceiro 13. Aí depois o Goiás ele teve uma quedinha, mas agora já está subindo novamente. Isso é muito importante para a gente fazer a nossa análise. O Goiás, com mesmo com um expulso, ele foi lá para cima do Criciúma, empatou o jogo e fez 8 escanteios. Então o Goiás, ele realmente está aumentando novamente a quantidade de escanteios. Isso é interessante, isso é importante. E ele é consistente quando ele cede escanteios. Então olha só, aqui para cima do Avaí, ó, Avaí, Coritiba, Ferroviária, sempre está oscilando 2 no máximo, ó, 6, 7, 8, 6. Aqui 4 contra o Atlético, é compreensível que ele tenha cedido só 4, porque o Atlético ganhou o primeiro tempo e teve um expulso, e depois contra o Criciúma cedeu 6 novamente. Então o Goiás ele é uma equipe consistente na parte de ceder escanteios. Isso significa que é uma equipe boa para a gente apostar na quantidade total asiática dos escanteios da partida. Olha, a média nos últimos 6 jogos do Goiás jogando em casa está com uma média muito boa para uma Série B, que é 4,8 de chutes a gol e escanteios de 6, beleza? Já o Cuiabá, ele tem sido consistente e com uma boa quantidade de escanteios e tem cedido aí relativamente bem também na quantidade de escanteios. Eu peço desculpas, minha voz está um pouco falhando devido aí a uma gripe que eu peguei aqui no Rio de Janeiro, está fazendo bem frio, beleza? Mas vamos lá. Olha só, Cuiabá, ele é consistente. O que que é consistente? Ele mantém uma regularidade aí de escanteios cedidos ou cobrados. Como também o Goiás ele está com uma consistência de escanteios cedidos, o Cuiabá está com uma média e uma consistência de escanteios cobrados muito boa. Aqui, ó, 5, 7, 4, 5, 5, 8. Então ele sempre mantém uma regularidade, mesmo ganhando o primeiro tempo ou perdendo o primeiro tempo, porque tem equipes que quando ganham o primeiro tempo, furam a bola, não atacam mais, e não é o caso do Cuiabá. Beleza? Então é uma equipe bem interessante de se apostar. O Cuiabá, ele está com uma média aí de 4,5 chutes a gol, é uma média bem interessante também, jogando fora de casa, e escanteios 5,6, beleza? Olha, a média total é 11,6, é uma média alta, eu gostei dessa média. No confronto direto, no último jogo, tiveram 8 escanteios e nos outros jogos tiveram 9 e 14 escanteios, sendo que o Cuiabá ele sempre tem marcado aí 4 e 5 escanteios nos dois últimos jogos e o Goiás também. Só que olha só o que aconteceu em 2023, o Goiás somente marcou 14 escanteios. Então fica ligado porque o Goiás ele pode querer dar uma amassada aí no Cuiabá, beleza? Isso eu tô falando nos escanteios, tá? Olha, aqui eu tenho até uma aposta, mas eu vou fazer duas porque as equipes elas têm uma média bem interessante. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Total de escanteio asiático 10. Seria uma boa pegar o pré-live 10? Seria, mas vocês viram ali que a maioria dos jogos tem terminado com 9 ou mais, então a gente espera. Aí as equipes têm média de 0,70 escanteios de 0 a 10 minutos. Depois essa média começa a aumentar de 10
para 20, de 20 para 30. Então, é interessante esperar de 0 a 10. Talvez não tenha escanteio aí nos primeiros 10 minutos. A gente espera essa linha descer para o 9 e a gente faz a nossa aposta aqui de 9 total escanteio asiático, ou seja, 10 ou mais é green, 9 é reembolso, 8 ou menos é red. E a outra aposta é escanteios no final do primeiro tempo, porque as equipes têm média de 1,6 escanteios cobrados após os 38 minutos. Então é uma média bem interessante aí para equipes de Série B, beleza? Olha, indo lá para o Clássico Paulista, vai começar às 21 horas. O que acontece? O São Paulo, ele jogando em casa, ele tem uma consistência de marcação de escanteios. Vou mostrar aqui para você. Tá vendo aqui que eu filtrei Liga e Casa? Só para pegar jogos do Brasileirão em casa do São Paulo. Vou mostrar para vocês. O São Paulo ele não é uma equipe que marca tantos escanteios, mas tem uma consistência. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Por quê? Consistência não significa quantidade alta de escanteios, significa que a equipe ela é regular. Aqui, ó, 4, 5, 5, 8, 5 e 4. Então, São Paulo ele sempre está nessa média aí de 5 e 4 escanteios. Aqui fugiu um pouco a curva, porque o Grêmio ele ganhou o primeiro tempo e, consequentemente, aí o São Paulo fez mais escanteios do que o normal. Então, os jogos do São Paulo aqui, ó, só teve um jogo que terminou com menos de 9. Foi o último jogo contra o Vasco. Aqui o São Paulo parece que teve um apagão. O Vasco ganhou no primeiro tempo de 2 a 0. O São Paulo não conseguiu nem fazer o Race 5, não conseguiu nem fazer 5 escanteios. Então, tivemos um hedge aqui nesse jogo. Eu apostei nesse jogo no Race do São Paulo. Não aconteceu, mas faz parte das apostas, faz parte do futebol, beleza? Então, estou interessado aí em pegar o Race do São Paulo, já adianto para vocês, tá? Em todos os jogos em casa do São Paulo pelo Brasileirão, pelo menos 9 escanteios ou mais, exceto aqui no jogo do Vasco, beleza? Olha, de chutes a gol, o São Paulo não tá legal, tá 3.3, não tá chutando tão bem, e escanteios 5.1, aí sim os escanteios tá beleza. Já o Corinthians, dos últimos 7 jogos, em 5 tomou gol no primeiro tempo, então a probabilidade de sair atrás do resultado é grande. Olha só o Corinthians, beleza? Ganhou aqui e empatou no Grêmio. Beleza, é porque aqui eu tô filtrando, não tô filtrando na liga. Aqui, pronto, aqui ó, o Corinthians, ó, ganhou do Mirassol, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Palmeiras. Aqui também. Então, o interessante do Corinthians é que sempre tem acontecido gol no primeiro tempo. Aqui, ó, ganhou do Grêmio, perdeu pro Bahia, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Flamengo. Aí depois teve uma recuperação aqui, ganhou do Mirassol no primeiro tempo, mas foi lá e tomou a virada. Então, o Corinthians, desses 7 jogos, sempre tem tomado e feito o gol, beleza? Então, a probabilidade é muito alta de ter um gol aí no primeiro tempo. As finalizações do Corinthians não estão legais. De chutes a gol é 1.8 fora de casa. O Corinthians está chutando muito mal fora de casa. Então tem que ficar ligado aí nessa média do Corinthians, beleza? Chutes a gol. Aqui não é total de chutes, olha só. Aqui é chutes a gol, olha só. Teve jogo aqui que o Corinthians não fez nem um chutezinho pro gol. Aqui, ó, contra o Galo não chutou nenhuma vez. Contra o Palmeiras só chutou uma. Contra o Flamengo só chutou 2. Contra o Mirassol chutou 3. É muito pouco. Contra o Mirassol você chutar 3 vezes pro gol. Olha, então tem que ficar ligado aí o time do Corinthians, beleza? Olha, de escanteios é 3.5 e a média total é 8.6. E no confronto direto, aqui ó, o último jogo tiveram 7 escanteios, mas em todos os outros jogos, tanto do Paulista, tanto do Brasileiro, tiveram 9 ou mais escanteios, então isso me deixa tranquilo. E o São Paulo ele tem sido superior em todos os jogos, exceto no último jogo. No último jogo, o Corinthians ele fez mais escanteios, beleza? No Campeonato Paulista. Só que o São Paulo ele tem ganho todos os jogos. Então, mesmo o São Paulo ganhando, ele teve maior quantidade de escanteio, beleza? E isso é bem interessante também. O Corinthians não está conseguindo reagir contra o São Paulo, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar os escanteios totais da partida, perdão, aqui ó, total de escanteio asiático. Vamos pegar o mais 8 para ficar mais seguro, mais safe. Aqui ó, 9.5, tá vendo? Vamos esperar chegar no 8, não tem problema nenhum. Em 10 minutos
Em clássico é muito raro ter escanteio lá nos 10 primeiros minutos. As equipes normalmente se respeitam um pouco ali nos primeiros minutos de jogo, mas depois já sabe, né? O futebol começa a acontecer e talvez a pancadaria também. Então a gente espera aí o mais 8 total de escanteio asiático e o Race do São Paulo se ele sair atrás do resultado. Tá vendo aqui? Se o Corinthians, porventura, acontecer um milagre, fizer um gol primeiro do que o São Paulo, a gente pega o Race 5 aqui do São Paulo, beleza? Olha, link na descrição, faz o acesso, o grupo VIP tá bem legal, tá? Vai ter bingo aí nesse sábado e nesse domingo, então fica ligado aí, beleza? Um grande abraço e vamos pra cima. Fui.